Deus continua com a sua graça te sustentando e te mantendo. Deus continua dando para você o socorro do céu. Não o socorro do homem, o socorro de Deus. Como disse São Tiago, toda verdadeira dádiva vem do céu para nós. Deus abençoa seu casamento, abençoa seus filhos, netos, seu trabalho, e Deus abençoe a sua vida. E que Deus sempre tenha os seus anjos, como disse o salmista, acampado ao vosso redor, e livra de todos mal. Livra de todos mal. Não esquecendo que Pedro estava preso e Tiago já tinha sido morto na arena. E o outro dia era a vez de Pedro. Assim Herodes programou, porque Herodes queria agradar o judeu. E para agradar o judeu, ele matou Tiago na arena e já tinha anunciado que outro dia era a vez de Pedro. E Pedro já estava guardado no cárcere, só esperando o dia amanhecer para ele ser levado à arena. Ia ser um grande espetáculo, porque todo mundo queria ver Pedro morto. Todo mundo que eu falo são os pagãos, os fariseus, aquele que não estava de acordo com Jesus e com seus seguidores. Mas um anjo veio, uma luz, disse irmão Brané, entrou no cárcere uma luz, e da luz saiu um homem. Da luz saiu um homem. E esse homem falou: Pedro, pega a tua capa e calça a sua sandália e vamos embora. A porta do cárcere era trancada e nela tinha guarda. A porta se abriu automaticamente. Não precisou de chave, não precisou de alavanca, pé de cabra, nada disso. Automaticamente a porta se abriu. E Pedro acompanhou o anjo. E os guardas não viram nada disso acontecer. Os guardas ficaram cegos e não viram o que o anjo estava fazendo, libertando Pedro. E Pedro foi direto para a casa dos irmãos que estavam orando. Era a casa de Marco. Ok, que é Marco. Ele estava em oração. E a oração era esta: sorta Pedro. Sorta Pedro, Senhor. Essa era a oração. Por que sorta Pedro? Porque Pedro tinha a chave. Não podia morrer o homem que tinha a chave do reino. E Pedro foi sorto. E chegou na casa dos irmãos que estavam em oração e bateu na porta. E a criadinha que cuidava da casa foi atender. Enquanto os irmãos oravam,
ela não ia parar a oração dos irmãos, para ir atender na porta. Então ela foi. Ela estava ali para isso. Para que enquanto os irmãos oravam, ela podia ficar em vigia, vigiando. Porque os judeus tinham esse costume. Enquanto um grupo orava, o outro ficava vigiando. Os judeus, nem todos eles oravam. Ele tinha um grupo que orava e um grupo que vigiava. Depois esse grupo que vigiava orava, ou quem estava orando vigiava. Assim fazia. Não é todo mundo em oração. Eles separavam um grupo para ficar vigiando enquanto os outros oravam. Porque essa é a ordem divina. Orar e vigiar. Orar e vigiar. Então tem um grupo de oração e um grupo que vigiava. Agora, se a igreja tivesse esses dois grupos, um grupo na igreja era de oração, outro grupo era de vigiar, vigiar se o inimigo não ataca, então se forma uma coisa segura, um ora e o outro vigia. Então Pedro bateu na porta. E quando Pedro bateu na porta, Pedro chamou eles. Bateu e chamou. E quando ela ouviu a voz de Pedro, ela correu lá nos irmãos que estavam orando e falou para eles: Pedro está aí na porta, vocês estão orando para Deus libertar ele, já está livre. Vocês estão orando, vocês estão fazendo um pedido que já foi executado. Vocês estão pedindo para Deus libertar Pedro e Pedro já está livre. Então, essa oração que vocês estão fazendo já não tem mais sentido. Porque vocês estão orando para Deus fazer uma obra que Deus já fez. É a mesma coisa de você orar para Deus te curar. Você vai orar para Deus te curar, Deus já te curou. Vai orar para Pedro sair do cárcere, os apóstolos estavam tudo reunidos orando. Sorta Pedro, nós precisamos de Pedro. Ele tem a chave do reino, ele não pode morrer, sorta Pedro, Senhor. Mas Pedro já estava sorto. Pedro estava batendo na porta dele. Cura-me, Senhor. Cura-me. Liberta eu dessa doença. Jesus já te curou. Há 2000 anos atrás. E pela tua pisadura, fomos sarados. Isaías 53, verso 5. Pela tua pisadura fomos sarados. A palavra fomos é verbo passado. O verbo presente, nós estamos sendo sarados. O verbo futuro, vamos ser sarados. Mas o verbo passado, fomos passados. Pela tua pisadura, fomos sarados. E ele levou sobre si toda a nossa enfermidade. Ele levou o nosso pecado, a nossa enfermidade. Então, nós estamos orando por uma coisa que já aconteceu. O irmão Branham foi visitar um irmão que estava doente e falou para o irmão, entrou no quarto do irmão, falou para o irmão: como é que está, meu irmão? Estou indo aí, irmão. Deus vai te curar, meu irmão. Creia que Deus vai te curar. Ele falou: não, irmão Branham. Falou para o irmão Branham: não, irmão Branham. Essa declaração reprova o Calvário. Essa declaração reprova o Calvário. Por quê? Porque Jesus não está curando ninguém. Ele já não curou. Eu faz 2000 anos que eu fui curado.
Faz 2000 anos que eu fui curado, lá no Calvário, quando ele disse, está consumado. Está consumado. Então, ele estava orando para Pedro. Solta Pedro. Pedro está preso, está acorrentado. Ele vai ser morto amanhã. São Tiago foi hoje, ele vai ser amanhã. Herodes quer agradar o judeu. Para agradar os judeus, que ele quer matar Pedro, quer matar os apóstolos. Para agradar os judeus. Matar Pedro para agradar os judeus. Pessoa que quer matar para agradar outro. Quer fazer coisa errada para agradar outro. Aí o anjo entrou lá, veio a luz, da luz saiu o anjo, e o anjo falou para Pedro, pega a tua capa, coloca a tua sandália e vamos embora. E a porta do cárcere automaticamente abriu. O guarda não viu nada disso acontecendo. Tanto é que o outro dia foram buscar Pedro para matar. Chegou a hora de apresentar Pedro na arena. Foram buscar Pedro, mas cadê Pedro? Falaram, mas cadê Pedro? Assim, o guarda falou, não sei, nós dormimos, quando nós vimos não tinha ninguém dentro. Não tem ninguém dentro. Foram buscar Pedro para matar. O leão já lá solto na arena, a turma lá aplaudindo, agora vai sair Pedro. Mas Pedro não estava mais ali. Foi uma festa em vão que eles fizeram, pensando em Pedro morrer na arena. Herodes passou, foi a vergonha. É o que Deus faz com o inimigo, fazer eles passar vergonha com seus planos, com seus projetos. Projetaram de matar Pedro outro dia e Deus deixou eles envergonhados. Aí a criadinha falou, Pedro está aí na porta chamando. Os irmãos falaram assim, não é Pedro. Ela falou, é Pedro sim, eu conheço a voz dele. É Pedro. Os irmãos falaram assim, é o anjo de Pedro. É o anjo de Pedro. Então, para essas pessoas que têm dificuldade de crer que nós temos anjo, essa passagem aí é esclarecedora. Essa passagem aí ajuda a esclarecer que cada um de nós tem um anjo. Porque os irmãos falaram, é o anjo de Pedro. Quer dizer que ele tem a mesma voz de Pedro? A mesma voz. É a mesma voz. É o anjo de Pedro. Os apóstolos tinham essa fé. Que cada um tinha um anjo, que é o anjo de Pedro. Aí continuou chamando, o irmão por lá, falou, não, é Pedro mesmo. O anjo dele tirou ele do cárcere. Quem tirou ele do cárcere foi o anjo dele, disse o Numbrana. O anjo dele tirou ele. Mas quem batia na porta não era o anjo dele, era ele. Quem chamava era Pedro. Mas quem tirou ele do cárcere, abriu a porta automaticamente, foi o anjo dele. E o irmão Branham disse bem claro, sem dúvida, que cada um de nós tem um anjo. Você pergunta para mim, o ímpio também tem anjo? Todo mundo tem um anjo. Todo ser humano tem um anjo. A diferença é que o anjo do ímpio caíram. Os anjos dele são caídos. Apocalipse capítulo 12, quando houve a batalha no céu, e a terceira parte dos anjos Satanás levou
após si, e esses são os anjos dos ímpios que caíram. Então os ímpios têm anjo, mas só que os seus anjos são caídos. Eles perderam o céu. Ali você vai lá na carta de Judas, aquela cartinha perto de Apocalipse, está escrito assim: os anjos perderam a sua habitação. Os anjos perderam a sua habitação e perderam o seu princípio. Duas coisas. Perderam o seu principado, eles perderam o princípio deles. E o princípio é Jesus. O princípio é Jesus. E perderam a sua habitação. Porque está lá em Judas, perderam a sua habitação e foram reservados nas trevas até o dia do juízo. Treva é o inferno. Porque o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Acontece que o inferno é uma porta aberta que eles entram e saem. Ele entra e sai. O inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Só que ele não fica lá, ele sai. E o irmão Branham disse que nesse último dia a tampa do inferno foi aberta. E Satanás e os demônios saíram pela terra. Cara, nem você vê um inseto dentro do buraco e você abre a tampa do buraco e sai aquela formigueira ou outros insetos. Assim também, quando saiu a tampa do inferno, os demônios atacou a terra. Isso está na mensagem Alma Encarcerada Hoje, é uma mensagem. Lá no final dela, o irmão Branham disse que a porta do inferno, a tampa do inferno foi removida e os demônios atacou a terra. E tem demônio impiado, disse o irmão Branham. Tem demônio na terra impiados. Ô irmão, você vê que até um tempo atrás, você via as mulheres, podia ser a mulher que fosse, com as suas roupas decentes, seu cabelo decente. Isso aí não faz tempo, não. É coisa aí de 100 anos atrás. Aí 100 anos aí para trás. Você já via as mulheres bem vestidas, os homens bem vestidos. Você via um país, que nem a Argentina, que é a vizinha nossa aí, uma da nação mais rica do mundo. Hoje, a Argentina está uma da nação mais pobre do mundo. Aí, o irmão vê que os demônios invadiram a terra, e o demônio é o que o demônio traz: miséria, falência. É o que o demônio traz. O que você espera de bom em demônio? Quando aquele 2000 atacou o Gadareno, ele levou ele aonde? No cemitério. Só isso? Não. Também deixou ele nu. Só isso? Não. Também ele se cortava a si mesmo. Só isso? Não. Também ele corria atrás das pessoas que passavam por ali. É um monte de arruina que a pessoa entra quando o demônio o usa. É abismo chamando abismo. Não fica num problema só. Acumula. Acumula. E você vê países incendiados, ou você vê país inundado por água, enquanto que o outro está em guerra e vai destruindo todo, com bombas, com mísseis, e assim vai. E assim vai. Fora
as matanças que nós vemos hoje sobre assaltos, sobre pai matando a família inteira. Eu não sei quantas mulheres morrem por dia matada pelo ex ou pelo marido. Porque o negócio de ex é uma doença, né? O que tem é ex, porque não consegue permanecer com o princípio. O princípio é o primeiro marido, primeira esposa, não fica com o primeiro. Aí vira ex. Aí o ex não suporta perder, entra o orgulho, que todo mundo, quase todos, tem orgulho de si próprio, tem orgulho. Então ele não suporta perder, se sente humilhado, vendo a sua esposa no braço de outra, ou seu esposo no braço de outra, é tomado por fúria, é o que nós temos hoje, o demônio tão sorto para isso, para causar essas fúrias. Aí nós vemos aí não sei quanta mulher morre por dia. E aí nós vemos os estrupos, até de criança de 3 anos, que com uma criança de 3 anos tem a ver com estrupo e é estrupada. Essa é a desgraça que corre o mundo, e a resposta é a qual? Os demônios foi surdo. A mensagem do irmão Branham, que ele prega, esqueço o nome dela agora, que eu citei, agora não me lembro. Ele fala que a porta do inferno foi aberta e os demônios subiram à terra. O demônio subiu à terra. Então está aí. E ele disse, está empiado de demônio. Está empiado de demônios. A terra está empiada de demônios. De jogatinas, de músicas. Você vê os tipos de música que hoje tem, o tipo de música que ninguém entende se é músico que é, se é dança que é. Você pensa que é um frango destroncado que está pulando na rua. Você vê eles dançando, você vê um monte de frango destroncado. E ele chama isso de modernos, chama isso de evolução, chama isso de evolução. Que são exatamente o mundo dominado por demônios. Por demônios. E aí nós vemos todas essas coisas acontecendo. Nós vemos todas essas coisas acontecendo. A mensagem chama Alma Encarcerada Hoje. Alma encarcerada hoje. O irmão Branham prega, os demônios subiu para a terra. Só também que ele fala, mas os anjos desceu para a terra. Aí vem um encontro do céu com a terra, do céu com o inferno, se encontra na terra. Não o céu em si, mas a atmosfera. Não o inferno em si, mas a sua atmosfera, os seus habitantes. Desceu do céu os anjos. Mensagem Apocalipse, livro de símbolo. O irmão Branham disse, os anjos desceu aqui, estão morando aqui, e acampa ao redor daquele que teme e o livra. Mas os demônios também subiu. O demônio também subiu.
Porque a Bíblia diz, não guardar o seu principado. Não guardar a sua moradia. Judas fala isso. Foram reservados para as trevas, mas não guardaram a sua moradia. Vieram para a terra. E ele veio para quê? Para cegar porque Paulo diz, o Deus desse século cegou o entendimento, para que ela não veja a luz do Evangelho. Vê o Evangelho, ela vê, até carrega o Evangelho de braço do braço. Dorme com o Evangelho, tem a Bíblia aberta na mesa, tem a Bíblia na estante, tem a Bíblia na cabeceira da cama. Tem a Bíblia, eles têm. A Bíblia eles têm. Mas não tem o entendimento dela. Não entende nada. Tem a Bíblia, mas não entende. Aí vem o profeta, eu creio que é Oséias, fala, meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Mas não tem Bíblia, mas cadê o conhecimento? Não adianta ter Bíblia se não tiver o conhecimento dela. Não adianta você ter arroz, feijão na sua casa, você não sabe cozinhar. Não adianta você ter carro se você não sabe dirigir. Que adianta você ter o carro na garagem se você não sabe dirigir? Que adianta você ter Bíblia se você não sabe se você não entende o que está escrito? Que adianta? Então não vai adiantar. Que nem aquele eunuco no caminho da Gásia, quando ele estava na carruagem lendo a Bíblia, ele lia o livro de Isaías, e Felipe, Deus mandou Felipe ajudar ele, que ele estava lendo a Bíblia e não estava entendendo. Aí Felipe perguntou para ele, o senhor entende o que o senhor lê? Ele falou assim, como eu vou entender se ninguém me ensina? Aí que está, meu irmão. Ele era um oficial da rainha. Para ser oficial de uma rainha, tinha que ter estudo. Se ele não tivesse estudo, ele não podia ser oficial da rainha. E o estudo dele ajudava ele a entender a Bíblia? Não! E também não ajuda hoje. Você pode estudar o quanto você queira estudar. Ter diploma, o quanto você quer ter diploma. Você tem uma carreta de diploma. Fez não sei quanto ano de ginásio, fez faculdade, não sei quanto diploma você tirou, mas a Bíblia não é. A Bíblia não se conhece por estudo. A Bíblia se conhece pelo Espírito Santo, porque Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, ele vos ensina todas as coisas. E vai lembrar de tudo que eu tenho dito. Quem ensina é o Espírito Santo, não é seminário. Seminário vai ensinar você a interpretar a Bíblia. Seminário interpreta. Interpretação mata. Não é interpretação que nós precisamos de revelação da Bíblia. Precisa de revelação da Bíblia. Como está escrito lá no livro de Moisés, escrito lá, o Deuteronômos. Aonde está escrito em Deuteronômio? Não ata a boca do boi que debuia. Porque quando o boi puxava o carretão de milho, a pessoa apanhava um bornal na boca do boi e o boi não podia comer nenhuma espiga de milho. Puxava o carretão de milho sem direito de comer uma espiga, porque eles punhavam a bornal, não sei como é que fala o nome, ele tinha bornal na boca do boi. Ele não tinha direito de comer uma espiga. Aí vem Paulo e fala assim, não ponha, não ata a boca do boi. O apóstolo Paulo vem e fala, não ata a boca do boi. Porque se ele puxa o carretão de milho, ele tem direito de comer uma espiga.
Se ele está puxando um carretão, ele não tem direito de comer uma espiga? O apóstolo Paulo vem e fala assim. Mas Deus não está falando de boi. Deus está falando de pastor. Lá na Bíblia é boi puxando o carretão. Mas na revelação não está falando de boi. Está falando de pastor puxando a igreja. Ele tem direito de comer o que a igreja fornece para ele. Se ele puxa o carretão, ele não tem direito de comer uma espiga do carretão que ele puxa. Se ele puxa a igreja, não tem direito de ser ajudado pela igreja. Se é que ele puxa. Porque o pastor é boi. Quando fala de boi na Bíblia, fala de pastor. Quando fala de porco na Bíblia, porco, não está falando desse porco que fica aí no chiqueiro. Não é esse porco aí. Porco é pessoa. Que Jesus vem e mostra. Não joga a sua pérola aos porcos. Pérola é filho, é filha. Você não pode dar ele para casar com ímpios. Que ele, diz Jesus, ele pega a sua pérola e ele enrola na lama. Ele pega a sua filha e leva para a noitada, leva para os vícios. Não está falando de porco. Ele lê porco, entende que é porco mesmo. Eles lê boi, entende que é boi mesmo. Ele lê camelo, entende que é camelo mesmo. E camelo na Bíblia significa Espírito Santo, que ele atravessa o deserto levando a sua carga. E o Espírito Santo é o único que atravessa o deserto levando seu filho. Então, se você lê a Bíblia no natural, você vai entender no natural. Se você lê no espiritual, você vai ler no espiritual. Aí nós precisamos de profeta para ensinar nós. Para ensinar nós. Para ensinar nós. Teve um pastor denominacionais, até famoso entre eles, que ele leu o livro de Cantares de Salomão, quando fala que a sua amada tinha 2 seios, o pastor interpretou que era seio mesmo de mulher. E fez um problema com aquilo. Seio na Bíblia, 2 seios na Bíblia é o Antigo e o Novo Testamento. Cantar de Salomão, quando fala a minha amada tem 2 seios e parece com uma torre, está falando do Antigo e o Novo Testamento. Porque Deus, El Shaddai, é aquele que amamenta, tem 2 seios. Os 2 seios é o Antigo e o Novo Testamento, que Deus amamenta seus filhos com esses dois evangelhos, o Antigo e o Novo Testamento. Mas ele pensava que era seio mesmo. Eles pensavam que era seio mesmo. Então a Bíblia não é de ser interpretada, cadê o seminário faz? A Bíblia é um livro de revelação. De revelação. Ela está falando uma coisa, mas está significando outra, e você saber. E você saber. Então, meu irmão, quem tirou Pedro do cárcere foi o anjo dele. Quem tirou o filho pródigo do mangueirão, o irmão Banner prega a mensagem. O filho pródigo, chama a mensagem. Ele fala, quem foi buscar o filho pródigo no mangueirão, não foi o pai dele, nem o irmão dele, nem a mãe dele foi buscar ele no mangueirão. Quem foi buscar o filho pródigo no mangueirão foi o anjo dele, disse o irmão. O anjo dele que foi lá e despertou ele, caninho de Pedro. Falou para ele, você tem um pai, o que você está fazendo aqui?
Volta para seu pai. Foi o anjo dele. Aí vem o irmão Branham e diz: quem entregou a mensagem da sua mão foi o seu anjo. O seu anjo que trouxe a mensagem para você. O seu anjo. Apocalipse, livro de símbolo. O irmão Branham diz: o teu anjo é que trouxe a mensagem para você. O teu anjo que libertou você da denominação. Que nem libertou Pedro. Que nem libertou o filho pródigo. O teu anjo libertou você. Porque o anjo do Senhor acampa ao vosso redor e livra vós. Livrou você da denominação. Livrou você da Trindade. Livrou você do batismo no Pai, Filho e Espírito Santo. Livrou você no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Livrou você do sistema do homem, colocou você no sistema de Deus, porque o homem tem o seu sistema e Deus tem o seu. O sistema do homem é interpretação, o sistema de Deus é revelação. É revelação. Não foi carne nem sangue que te revelou, Pedro. Jesus disse isso em São Mateus 16. Falando com Pedro, quando Pedro ele perguntou: quem diz aos homens que eu sou? Pedro disse: ele disse que tu é um dos profetas. Mas vós, quem diz que eu sou? Tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou: não foi a carne, nem o sangue que te revelou. Quer dizer, não foi seminário. A carne e o sangue é o homem. Não foi o homem que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Mas meu Pai que está no céu. E graça eu te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, por ocultar, ocultar é esconder, essas coisas dos sábios e o entendido e revelar aos pequeninos. Viu, sábios? Viu os entendidos? Para você é oculto as coisas de Deus. Para você é dada interpretação. Mas para o Filho de Deus é dado revelação. Graça te dou, Pai, Senhor do céu e Senhor da terra, por ocultar, ocultar é esconder, por ocultar essas coisas o que? A Bíblia, dos sábios e dos entendidos, e revelar aos pequeninos. A mulher samaritana sabia que aquele homem na beira do poço era o Messias, e Caifás não sabia. E continua, os Caifás desse dia, os mestres religiosos, cadê Nicodemo? Nicodemo era mestre de Israel, não sabia nem o que era novo nascimento. Jesus falou: tu é mestre em Israel e não sabe nada sobre novo nascimento. A pessoa é mestre e não sabe nada sobre teofania, não sabe nada sobre desespero da alma, não sabe nada sobre a posição da alma, a posição do espírito, a posição do corpo. É mestre da mensagem, mas não sabe nada quando se trata do sobrenatural de Deus, que nem Israel no deserto. Que isso? Que isso? Que isso? Aí Moisés falou: é maná, é comida de anjo que Deus mandou. Que isso? Que isso? É o que eles estão. Que isso? Que isso? Aí tem que ter um profeta, falou: isso é isso, isso não é isso. Isso é isso, isso não é isso. Então, é mestre da mensagem, que nem Nicodemo era mestre de Israel. E não sabia nada do novo nascimento. E ele não sabe nada do batismo do Espírito Santo. Não sabe nada. Não sabe nada sobre arrebatamento, não sabe nada sobre tempo, não sabe nada sobre plenitude do tempo, não sabe nada sobre dispensação, dispensações, tem dispensação disso, dispensação daquilo. Por quê? Porque são sábios e entendidos, e para eles não é dado entendimento, mas sim para os pequeninos. E fica pequenininho. Quanto mais pequeno você é,
mais Deus te revela. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Vamos para o espírito de oração. Hoje não teve pergunta. E a irmã Daniela Alexandre pede oração à sua família. O irmão Israel da Costa pede oração ao seu favor e família. Joel William pede oração ao seu favor e família. Benedita Nites pede oração à sua família e seu favor. O irmão Alan Gaiteiro pede oração ao seu favor e família. O irmão Oliveira Marcelo pede oração ao seu favor por mais saúde, pois está com sintomas de Covid. O William Pinheiro pede oração ao seu favor e família e a família do pastor. Joelma Ferreira pede oração à sua filha Raíssa, que está internada. Senhor Deus, grande é o Senhor, e é um Deus que cuida das suas lavouras, é o lavrador, é o agricultor, que tira o cipó que está embramado nos seus pés de milhos, nos seus trigos. O Senhor é o grande lavrador, que passa pela lavoura, arrancando todos os tropeços que faz com que a lavoura não se desenvolva. Então o Senhor passa pelo lar dos irmãos, passa na vida dos irmãos e tira cada cipó que está embramado nas suas vidas, tira cada obstáculo que o cerque, que a irmãzinha que está internada, que ela se sente bem, que o Senhor seja o médico dela, Senhor. Que quando o médico dela naturalmente for cuidar, o Senhor esteja nele, esteja no remédio, porque o remédio não faz nada, remédio é uma farinha, mas se o Senhor estiver nele, ele cura, porque a cura só o Senhor que tem, e naquilo que o Senhor está, aquilo tem virtude, mas se o Senhor não está, nada é. Então, Pai, esteja ao lado do irmão Marcelo, que está com sintoma de Covid, seja repreendido esse sintoma, que saia de cena. Também a Raíssa, em nome de Jesus, que se sente bem, que seja curada. O Hermes, também que foi operado, que restabeleça a sua saúde para ele voltar ao seu posto de dever. E cada filho e filha do Senhor que tem nesse universo, irmão Borges, lá dos Estados Unidos, família, também o filho do irmão Borges, que o Senhor possa entrar no lar dele e trazer o sereno da manhã, o sereno que restaura o que o sol queima. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu peço pelo teu socorro, eu peço pela tua presença, como o sol sai levando embora a noite, que o Senhor resplandeça na vida de cada um e levando embora toda a dificuldade, toda a noite, e todos os animais noturnos que pertencem à noite têm que ir embora com a noite. Assim também o Senhor leva todos os problemas que estão na vida dos teus filhos para longe e restabelece saúde e que o sol resplandeça sobre cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que eu peço. Amém, Senhor. Amém.